Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Agora a gente vai começar a nossa aula de literatura bem legal, tá? Hoje a gente vai falar sobre classicismo, que foi uma classe muito bem rebuscada da literatura. Então hoje a gente vai aprender um pouco sobre os Lusíadas, vai aprender um pouco sobre Dante Alighieri, sobre Fernando Petrarca, entre outros. Então vem comigo, Luiz Vaz de Camões também, que foi um cara excelente. Então vem comigo para a gente aprender um pouco sobre tudo isso da literatura relacionada ao classicismo. Vamos introduzir um pouco o assunto de classicismo para vocês. Vamos lá. O classicismo corresponde ao movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento. Ou seja, o Renascimento veio com a ideia de que o homem poderia ser o centro do universo. Por quê? Porque existia naquela época a questão de Deus como centro de tudo. Porque a Igreja Católica, ela colocava isso na mente daquele povo da Idade Média e com isso ganhava fiéis, tinha tributos e com isso as pessoas ficavam mais reclusas a se rebelar, entre aspas, contra a Igreja Católica e seus preceitos, tá bom? No campo da literatura, o classicismo é o nome dado aos estilos literários que vigoravam no século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período é chamada de literatura renascentista. Por que a literatura renascentista? Porque ela fazia o que o homem pensasse mais do que ele pegasse os dogmas da Igreja Católica e colocasse para o seu modo de vida. Ou seja, ele ia se colocar como centro, em vez de ser Deus o centro da vida dele, somente. Sandro Botticelli, né, que é um nome italiano, ele fez esse quadro belíssimo, que é a obra mais vista da questão renascentista, que provém do Renascimento, que é o Nascimento de Vênus. Vamos lá. Vênus, na mitologia grega, romana, era considerada a Eva, ok? Porque ela era a deusa da beleza, a deusa da perfeição, a deusa do amor. Então, aqui vocês estão vendo a mulher sendo criada, uma mulher colocando uma tentando colocar uma vestimenta nela, e o homem e a mulher, que no caso seria Adão e Eva aqui ao lado, ok? Vamos para o contexto histórico desse tema que é o classicismo. Na Idade Média, período que durou 10 séculos, do século V ao século XV, o principal atributo da sociedade era a religião, como eu falei anteriormente. Os dogmas e as teses da Igreja Católica estavam acima de tudo e de todos, ok? Era que gritava regras no mundo, tá? Nesse momento esteve marcado pelo teocentrismo, como eu falei anteriormente, cujo lema era os dogmas e preceitos da Igreja Católica, que adquiria mais fiéis. Ou seja, com a questão do teocentrismo, teo vem de Deus, centrismo, centro. Deus como centro do universo. Ou seja, Deus não poderia ser criticado e não poderia ser questionado, certo? A ideia que se tinha da Igreja Católica era a única verdadeira. Ninguém poderia criticar. Teria que ser feita, tá ok? O humanismo, que surgiu a partir do século XV na Europa, começou a questionar diversas questões, uma vez que o cientificismo desapontava. Por que o cientificismo desapontava? Porque como a gente sabe que os cientistas trabalham com exatidão, há algumas questões que estavam sendo feitas sobre o homem não estavam sendo respondidas, até porque era uma coisa mais filosófica, era uma coisa mais de sentimento, e não tinha como se responder. A ciência não podia responder isso, ok? Vamos lá. As grandes navegações que aconteceram com Cristóvão Colombo, com Luiz Vaz de Camões e muitos outros, né? A reforma protestante, que levou a uma crise religiosa, até porque Martinho Lutero veio com a ideia, que vocês devem ter estudado em história, não preciso me aprofundar tanto,
que era indo de encontro com a Igreja Católica, levando o homem mais para perto de Deus, porque a Igreja Católica tinha Deus como um ser imaculado que não podia ser tocado, né, pelo homem, ou seja, nenhuma oração, digamos assim, por sem invocar santos ou outra coisa do tipo, o homem podia fazer. Ele precisava de um santo para falar com Deus. Já Martinho Lutero não. Ele tinha essa questão da política de o homem e ser falado direto a Deus. A invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg. A invenção da imprensa, ela foi muito importante naquela época, porque ela disseminou, né, tudo isso que Martinho Lutero pregava. O fim do sistema feudal, que era o feudalismo, aquela questão do vassalo, do suzerano, do senhor, né, que comprava as terras, que era o feudo e assim por diante. E o cientificismo de Copérnico e Galileu Galilei, que é um cara muito famoso, um cientista muito famoso, que todo mundo, a grande maioria do mundo conhece, né? Vamos para o classicismo em Portugal. O marco inicial do movimento foi a chegada do poeta Francisco de Sá Miranda a Portugal. Ou seja, ele quando chegou, ele iniciou fazendo esse tipo de poema e tipo de poesia contando um pouco sobre Portugal. Ele se inspirou no humanismo italiano, ou seja, como ele via na Europa, na Itália mais precisamente, ele trouxe uma nova forma de poesia, ou seja, o doce estilo novo. Você para tratar de uma coisa, mas de uma forma mais suave, mais sutil, de uma forma que não agredisse tanto, certo? Esse novo modelo estava baseado na forma fixa do soneto, que é 2 quartetos e 3 tercetos. Na próxima aula de redação, a gente vai ver um pouco sobre esse assunto de sonetos, tá? Nos versos decassílabos são 10 sílabas poéticas, que também a gente vai aprender isso. E na 8ª rima. Rima também a gente vai aprender nessa aula de redação sobre sonetos. Além de Sá Miranda, merece destaque os escritores portugueses classicistas. Bernardino Ribeiro, com a novela Menina e Moça, que lembra que novela vem da questão do trovadorismo, que foi um assunto que a gente deu anteriormente. E Antônio Ferreira com a tragédia A Castro, ok? Vamos lá, no entanto, foi Luís de Camões, né? Luís Vaz de Camões, que foi um dos poetas portugueses mais conhecidos no mundo todo, tanto na literatura como nas artes, né? Na questão de trazer os Lusíadas, que foi a sua grande obra, né? É uma epopeia classicista, onde ele narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Ou seja, aquele colonizador Vasco da Gama, que era espanhol, que foi para as Índias vasculhar, né, explorar a terra e tentar trazer um pouco daquela realidade das Índias para o povo português ou espanhol, que eu não lembro agora qual é. Essa foi escrita em 10 cantos e está composta de 8.816 versos decassílabos e 8ª rima distribuídas em 1.120 estrofes, tá? O classicismo em Portugal ele vai permanecer até 1580, que foi a chegada do neoclassicismo e do renascimento, ok? Vamos para a característica do classicismo. Antiguidade clássica. O que é a antiguidade clássica? É aquilo que preza muito pela forma, pela rima, pela métrica, ok? Já o antropocentrismo é antropo, homem, centrismo, universo. Então o homem vai ser o centro do universo. O centro do universo vai ser o homem. Suas razões, suas emoções, suas preocupações, vai girar em torno do homem agora. O humanismo, colocar o ser humano em lugar de qualquer outra coisa, tá? O universalismo já está dizendo, ver o universo, ter o universo como centro, né? Estudar o universo. Racionalismo, ver a razão primeiro, antes da emoção, tá? Existe essa dualidade, esse contraste, né?
cientificismo, independente de qualquer coisa, existia a exatidão. Ou seja, o cientista vê a ciência trata de exatidão. Então tem que ter exatidão, ok? Paganismo vem de pessoas pagãs. Aquelas pessoas que não tinham a religião como centro, também foram retratadas no classicismo. Objetividade. Claro, tem que ser objetivo, rápido e prático, ok? O equilíbrio, que tem que ter o equilíbrio entre as duas coisas, né? A harmonia, como eu volto anteriormente a falar sobre a antiguidade clássica, que tinha que ter rima correta, né? Versificação correta, né? O rigor formal correto, né? A mitologia greco-romana, como eu falei anteriormente, do nascimento de Vênus, ele faz uma analogia, né? A mitologia greco-romana, a questão do Sandro Botticelli, né? E o ideal platônico de beleza, ou seja, tinha os deuses como o ideal de beleza. Aquele padrão bonito, né? Que tinha que ter aquele corpo perfeito, aquela forma perfeita, tudo perfeitinho, né? Os principais autores dessas obras classicistas. De certo que na literatura, o autor que recebe destaque é Luís de Vaz de Camões, com sua obra Os Lusíadas, que foi em 1542, bem no comecinho das obras classicistas. Já na Espanha, Miguel de Cervantes, com a obra Dom Quixote de la Mancha, né, que é muito conhecida, inclusive. Vão se destacar também os escritores humanistas italianos. Dante Alighieri, com a obra A Divina Comédia, que já foi feito filme, já foi feito teatro, que é o teor principal dessa obra. Francesco Petrarca, que foi o pai do humanismo e inventor do soneto. A gente vai aprender isso mais na frente, na questão da aula de sonetos. Como foi que ele inventou o soneto e como ele conseguiu encontrar esse humanismo, ok? Giovanni Boccaccio, com a sua obra magna Decamerão. Decamerão são 10 fascículos e vai ser contada a história de um povo, certo? O povo italiano, ok? Aqui, para terminar essa aula, a gente vai falar um pouco sobre cada um, né? Mostrar um pouco de cada um. Aqui é Luís Vaz de Camões, tá? O criador de Os Lusíadas, como eu tinha falado anteriormente. Miguel de Cervantes, que é de Dom Quixote. Dante Alighieri, com a Divina Comédia. Francisco Petrarca, que foi um dos grandes, né, precursores. E Giovanni Boccaccio, que foi o escritor de Decamerão. Qualquer dúvida sobre esse assunto, vocês podem me procurar no grupo do WhatsApp e no privado, para perguntar sobre qualquer coisa, tá? Qualquer dúvida, mais uma vez, me procurar no privado ou no grupo, ok? Isso vai estar na plataforma e vai estar no grupo também, tá bom? Beijos a todos, fiquem com Deus e estudem bastante.